Be-Plugged é uma proposta de aprendizagem do inglês que se constrói em constante diálogo com a nossa língua, o português. Ou seja, é uma forma de ensinar que leva em consideração a maneira como a gente pensa em nossa língua e usa isso como forma, como meio para que você consiga obter maior clareza e domínio do idioma inglês. Nos meus mais de 40 anos falando inglês, estudando inglês, eu percebo o seguinte, que quanto mais clareza a gente tem da maneira como a gente fala e produz a nossa própria língua, maior clareza a gente vai ter quando a gente está tentando no exercício de produzir uma nova língua. Então, dessa maneira, a minha proposta metodológica, a maneira como eu proponho que você aprenda o inglês, ela passa por esse constante bate-bola entre esses dois universos, digamos, entre essas duas culturas distintas, não é? E quando você faz isso, o que acontece? Você começa a perceber com maior clareza as semelhanças e as diferenças entre esses dois universos e começa também a perceber começar a perceber a lógica que existe por detrás desse idioma tão fundamental no mundo de hoje, que é o inglês. Bem, e por que essa busca por clareza, não é? Na realidade, a clareza nos dá segurança para falar, né? Porque as coisas começam a fazer um sentido, começam a fazer mais sentido, não é? E obviamente esse sentido vai resultar numa melhor produção do idioma. Então, essa palavra produção, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero falar que produzir a língua envolve ouvir, ler, escrever, falar o inglês. Abordar, chegar na língua de todas as maneiras possíveis, trazer essa língua para o seu cotidiano, que é a única maneira que a gente tem de realmente aprender um idioma novo. Então é necessário esse contato mais próximo, esse contato, trazer a língua para o cotidiano, porque é um trabalho hercúleo para a memória duplicar esse mundo, não é? É um trabalho de fôlego. Então você tem que ter essa paciência, essa calma para traduzir esse universo que você já conhece através de outras sonoridades, outras regras, outras formas e de uma outra lógica. Além desse contato mais próximo, o que eu proponho também é que a gente preste bastante atenção a um fator, um elemento que é fundamental em qualquer processo de aprendizagem, que é a questão do tempo. Bom, é slow English, né? Lento, né? Então, exatamente por quê? Eu sinto que primeiro a gente aprende a ficar de pé, depois a gente aprende lentamente a andar e só depois, se a gente quiser, a gente aprende e a gente corre. Então, o que eu quero dizer com isso é que correr para quê? É fundamental que o seu trabalho seja consistente, que você entenda, tenha tempo de experimentar tudo aquilo que você está estudando, conjugar as ideias, articular o pensamento, juntar os elementos desse quebra-cabeça que vão servir, satisfazer sua necessidade de comunicação. Todo o processo de aprendizagem de uma língua é um processo de organização física e mental, não é? Porque também aprender uma língua é um processo inegavelmente físico, muscular. É como levar o cérebro para a academia. São centenas de pequenos músculos que são organizados para que eu consiga emitir os sons da maneira correta. Então, é necessário que você leve os seus músculos para treinar, não é? Isso quer dizer o quê? Que você tem que compreender muito bem como os sons são produzidos, como que eles se fundem um com o outro, como que a gente transita de um som para o outro, ao invés de sair desembestado, querendo falar inglês rapidamente, sem ter uma base boa para fazer isso, não é? Então, repito, o processo de aprendizagem, de aquisição de uma língua é um processo de organização física e também mental. Bem, como você pode ver,
tudo muito bem construído, elaborado, didaticamente pensado, para que você saiba muito bem o que você está aprendendo e, mais do que isso, para que você tenha a experiência criativa da língua, sem a qual ninguém fala, não é? Nós não somos robôs nem papagaios, não é? Então a gente vai, nesse momento que eu estou conversando aqui com você, eu estou criando o português, e assim a gente faz com as outras línguas. Eu só tenho que entender os elementos desse quebra-cabeça. Então, mais uma vez, é necessário que você compreenda que é preciso dedicar tempo e atenção para que você realmente aprenda essa língua.